Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Você já parou para pensar naquela frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Aquilo que chamamos de não se meter, muitas vezes é exatamente o que mantém o silêncio, o medo e o sofrimento de uma outra pessoa que merece respeito. E nesse conteúdo eu quero te mostrar por que essa frase é muito mais perigosa do que parece. E se você já ouviu esse tipo de blasfêmia por aí, continua comigo que hoje nós vamos falar justamente sobre essa frase, que é antiga, mas que já não faz mais nenhum sentido nos dias atuais. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa frase atravessou gerações como um conselho de prudência, de respeito à intimidade alheia, ou até de neutralidade. Mas quando ela é estudada com um pouquinho mais de cuidado, só com um pouquinho mais de inteligência, de neutra ela não tem nada. Ela é uma estrutura simbólica que sustenta o silêncio, a omissão e muitas vezes a continuidade de violência contra mulheres. Não é apenas uma frase popular, é um pacto social não verbalizado. Quem será que inventou esse tipo de afirmação por aí? Quem será que foi a primeira pessoa que lançou esse dito popular por aí? Do ponto de vista da psicologia existencial, o ser humano é um ser em relação. Ninguém adoece sozinho e ninguém sofre em isolamento completo. O que isso quer dizer? Quando o sofrimento é vivido dentro de uma relação afetiva, ele não é apenas um problema privado, ele se torna uma ferida relacional. Normalizar o silêncio diante de uma violência é apenas uma das formas de negar a própria intersubjetividade humana, que nos constitui e que nos atravessa o tempo inteiro. Ou seja, nesse caso aqui, gente, não existe intimidade, não existe privacidade. Tá todo mundo em relação. O senso comum costuma vender a ideia de que os conflitos em casal pertencem somente aos envolvidos. Porém, essa lógica ignora uma coisa bem importante. A violência doméstica não é apenas um problema conjugal, é um problema social, histórico e estrutural. Essa frase, ninguém mete a colher, na verdade é um dispositivo de proteção do agressor e do aprisionamento da vítima. Ela ensina às mulheres que sua dor deve ser discreta, aos vizinhos que a omissão é atitude e ensina aos agressores que o silêncio alheio é uma forma de legitimação. Na prática clínica, é muito comum ouvir relatos de mulheres que viveram anos, décadas de controle, de humilhação, de isolamento e intimidação antes de sofrerem agressão física. Porque a violência raramente começa no corpo. Ela começa, na verdade, na linguagem, nos tons, nos olhares discretos, na distorção da realidade. Começa na retirada progressiva de autonomia. O agressor, ele não surge, em geral, como um monstro evidente. Ele já não vai te apresentar ou ser apresentado com todas as suas constituições já mostradas para você. Na verdade, ele vai construindo tudo isso que ele é na relação, de pouquinho a pouquinho. E enquanto ele cresce nessa relação, de pouquinho a pouquinho, a mulher ela vai sendo ensinada a diminuir o brilho para preservar a sua paz. A psicologia reconhece esse processo como ciclo de violência, marcado por fases de tensão, explosão e uma aparente lua de mel. O agressor pede desculpas, fica ali bonitinho, promete mudanças, culpa fatores externos. Ai, é o estresse. Ai, é o álcool. Ai, é trabalho demais, traumas do passado. E a vítima, muitas vezes, permanece não por fraqueza, mas por enredamento emocional, dependência afetiva, medo, vergonha e isolamento. E é por isso que muitas vezes esse tipo de afirmação como se ela não gosta, basta sair. Por que não separa? Mas ela sai de casa e depois volta. Já não faz sentido. Na verdade, nunca fez sentido. Porque se fosse tão simples assim de fato, existia muito menos violência de gênero. Enquanto isso acontece, a sociedade repete, não se mete. Do ponto de vista existencial,
Isso é uma violência contra a liberdade ontológica do sujeito. A mulher deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser objeto de manutenção do vínculo. A sua existência ela é totalmente reorganizada em função do humor do outro. As suas escolhas passam a ser guiadas pela prevenção do conflito. A sua espontaneidade vira ameaça, a sua voz se torna um risco. O mais perigoso desse ditado não é aquilo que ele diz, é aquilo que ele autoriza. Ele autoriza o silêncio, autoriza o afastamento da rede de apoio, autoriza vizinhos a não chamarem ajuda, autoriza familiares a ignorarem os sinais, autoriza que o sofrimento seja vivido na clandestinidade. Falando aqui em termos psicológicos, ele atua como um reforço social negativo. Não mexa, não confronte, não interrompe, pode até sobrar para você. E escute aqui o que eu vou falar. Seja você homem ou mulher, nenhuma mulher permanece em uma relação violenta porque ela quer, porque ela acha legal. Ela permanece porque o medo desorganiza o pensamento, porque a autoestima já foi triturada muitas vezes antes de até mesmo as pessoas ao redor descobrirem que aquela relação era disfuncional, porque o isolamento social foi construído estrategicamente, porque a narrativa interna foi capturada pela lógica do agressor. Frases como "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher" reforçam exatamente esse isolamento. A filosofia existencial vai sempre nos lembrar que a liberdade não é apenas individual, ela tem um caráter ético. Não existe liberdade plena em uma sociedade que normaliza a opressão. Quando escolhemos o silêncio, escolhemos um lado, mesmo que inconscientemente. E mesmo que você não aceite isso. A omissão nunca é neutra, quando o que está em jogo é a dignidade humana. O não se meter é, na prática, um abandono coletivo. É o oposto do cuidado, é o oposto da ética relacional, é o oposto da responsabilidade intersubjetiva. O que deveria ser considerado invasão de privacidade, muitas vezes é, na verdade, intervenção protetiva, porque violência não é intimidade, é violação. E a gente não pode perder o prestígio de nomear as coisas como elas são. Sim, isso é uma violência. Sim, isso é uma agressão. E olha, se você foi tocado por alguma coisa nesse conteúdo aqui, vou compartilhar com você que eu tenho um e-book que eu nomeei de Liberdade para Amar, que é um guia no qual eu criei a partir aqui de mais ou menos uns 9 anos de atendimento em casos parecidos como esse que a gente está comentando aqui hoje, para ajudar as pessoas a se libertarem da dependência emocional. Os links dos meus e-books estão aqui na descrição dos conteúdos e também nos meus perfis. Se você for lá ler, depois você me conta o que você achou, que seu feedback é super bem-vindo para a construção de novos materiais também. Continuando aqui com esse bate-papo de hoje, como psicóloga clínica, eu vejo que muitas mulheres chegam ao atendimento acreditando que elas são difíceis demais, que elas são sensíveis demais, muito dramáticas. Nenhuma chegou dizendo, por exemplo, eu estou em uma relação violenta. Elas chegam confusas, ansiosas, deprimidas, completamente desconectadas de si. E só aos poucos, com muito cuidado, a gente vai conseguindo nomear o que de fato elas viveram. Controle, humilhação, intimidação, medo. A psicoterapia, nesse tipo de situação, não é luxo. É uma necessidade, é reconstrução de identidade, é resgate de autonomia, é reorganização do senso de realidade, é devolução simbólica do direito de existir sem violência. Mas esse processo não deveria começar apenas quando a mulher desmorona, quando basicamente não tem nada mais o que possa ser feito. Deveria começar quando a sociedade decide parar de se omitir. Autocuidado aqui não é sobre um bem-estar superficial, é sobre segurança psíquica, é sobre o direito de ser protegida, de ser vista, de ser escutada, é sobre restaurar vínculos seguros. E isso não é somente uma tarefa individual, é uma responsabilidade coletiva. Talvez seja a hora de inverter essa frase, talvez seja a hora de entender que, em muitas situações, meter a colher
é salvar vidas, é interromper ciclos, é romper silêncios, é devolver humanidade. Se essa reflexão faz sentido para você, que isso não fique apenas como um pensamento passageiro, que isso se transforme em uma postura mais atenta, mais empática, mais corajosa. E se você percebe que você está vivendo algo parecido com o que eu comentei aqui agora, ou que você conhece alguém que possa estar, saiba que existe ajuda, existe caminho e existe cuidado. Procure organizações que são competentes para isso. Procure rede de apoio e se em algum momento você sentir que precisa de um espaço seguro para elaborar tudo isso psicologicamente, a psicoterapia pode ser esse lugar de reconstrução, de fortalecimento e de restituição da dignidade, com ética, sigilo e sensibilidade. E esse é o trabalho que eu, como psicóloga clínica, me proponho a sustentar. Se você quiser iniciar o seu processo de psicoterapia com uma profissional séria e especializada nisso, entre em contato comigo, conheça um pouco mais do meu trabalho, me permita conhecer também um pouco mais da sua realidade. Quem sabe assim a gente pode trabalhar juntas pensando em devolver essa identidade que foi te tirada aos pouquinhos e que dói tanto. Mas seja comigo ou com algum outro colega, por favor, não deixe de fazer isso. Se existir algo que precisa ficar claro, é isso aqui. O silêncio nunca foi neutro. Quando escolhemos não nos meter, não meter a colher na briga alheia, muitas vezes estamos, sem perceber, fortalecendo o lado de quem violenta e enfraquecendo quem já está vulnerável. A violência não é assunto privado, é uma questão de dignidade humana. Não é sobre invadir, é sobre se importar. Não é sobre fofoca, é sobre cuidado. Meter a colher, em muitos casos, é o que salva vidas, rompe ciclos e devolve às mulheres o direito de existirem sem medo. Se esse tema despertou a sua curiosidade e te ajudou a pensar melhor sobre esse assunto, já te peço aqui que deixe o seu like, se inscreva no canal, porque normalmente tem 2 conteúdos por semana. E te agradeço muito por ficar aqui até o final dessa conversa, não me deixar aqui falando sozinho de um assunto que é tão delicado e que para mim é tão importante. Te deixo aqui meu beijo também, que a gente possa se ver em mais bate-papos, conversas aqui no Acidamente, por que não? Tchau, pessoal!